Olá, família do Gotas, alegria imensa estarmos aqui entrando, no lar de cada um de vocês e recebendo vocês aqui até no meu local de trabalho. Peguei aqui um cantinho aqui, tentei ajustar para que a gente pudesse juntos estar batendo um papo aí, sabe? Junto com a família do Gotas. Recebemos o convite, muito nos alegrou. E aqui estamos para poder estar falando um pouquinho com você sobre o Evangelho. E o tema escolhido foi aquele vós, quem dizeis que eu sou? Essa expressão nós vamos encontrá-la no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, naquela parte onde Jesus, chegando às cercanias de Cesareia de Filipe, questiona dos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E essa parte é muito interessante porque os discípulos vão falar que os homens comuns, a grande multidão, trazia o burburinho de que tu és João Batista, uns acreditam que tu és Elias, Jeremias ou um dos profetas. Aí Jesus questiona o tema de hoje aqui do Gotas, Mas vós, quem dizeis que eu sou? Antes da gente entrar na resposta propriamente dita, que eu acredito que muitos de vocês já sabem, eu gostaria de trabalhar alguns pontos que eu acredito que vão ser importantes para o nosso estudo de hoje. A doutrina espírita hoje nos oferece a possibilidade de olhar para o Evangelho de forma um pouco mais minuciosa, percebendo a importância dos personagens, por exemplo, dos verbos, dos ambientes, Todos esses detalhes vistos no Evangelho com profundidade, usando a doutrina espírita como recurso para que seja aquela chave para que possamos penetrar esse ambiente crístico do Evangelho, tudo ali ganha muito em profundidade. Então, os personagens nessa passagem são muito ricos. Nós temos ali homens comuns, nós temos discípulos, nós temos o Mestre Jesus, nós temos a citação de personagens, João Batista, Jeremias, um dos profetas, e nós temos um convite pessoal muito interessante nessa passagem, porque quando percebemos a busca da visão do Mestre para saber o nosso envolvimento com a vida em si, nessa possível representatividade do cristianismo, isso tem muito a ver com os nossos dias de hoje. É interessante porque é como se o Evangelho ganhasse vida para a atualidade. E independente do que vivemos, uma pandemia, situações difíceis ou não, é como se esse testemunho em torno dos textos ou em torno desse mestre se fizesse ainda mais necessário. O Evangelho ele traz citações interessantes que nos fazem refletir sobre isso. Jesus uma vez virou para os discípulos e disse assim: eu já não vos chamo servos, mas eu vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu vos tenho dado a conhecer. O servo, na realidade, ele não sabe do que faz o seu Senhor, mas o amigo, ele já frequenta a casa do Pai, ele já tem noções mais aprimoradas do desejo daquele Senhor. Legal, na verdade, vai ser quando sairmos da condição de servos para amigos, um patamar a mais, e sairmos da condição de amigos para filhos, quem sabe. O filho, ele já traz a obrigação de honrar pai e mãe. É diferente. Então, todos esses personagens no Evangelho vão ganhando em percepção. Isso aconteceu, por exemplo, com Paulo. Quando Paulo era conhecido como Saulo, virou Paulo, De repente, nós vamos ter a expressão: já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Então, Saulo deixa de ser Saulo para ser Paulo, e Paulo depois abre espaço para que o Cristo pudesse viver em todas as suas ações, em todos os seus movimentos. Isso é algo fabuloso. E aí esses personagens, confrontados com os verbos, vão nos dando a entender e a perceber essa profundidade necessária na análise dos textos, tá? Então, quando Jesus questiona quem dizem os homens ser o Filho do Homem,
é importante a gente saber que este Filho do Homem, que é um título que Jesus aceitava, também representa algo interessante. Não é quem dizem os homens ser os homens, é quem dizem os homens ser o Filho do Homem. O Filho do Homem dá a entender o futuro, dá a entender aquele novo, renovado. Quando Pedro, inclusive, questionado, vai sinalizar, e o texto vai nos mostrar isso, quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, é como se a expressão Filho do Homem fosse igual a Cristo. Cristo significa ungido. Ungido eram os reis para governar. Então nós percebemos que homem é um patamar, né? Os homens estão num patamar. Filho do homem está num outro patamar. É aquele que, ungido, já tem condições de governo. Os homens comuns são governados. O Filho do Homem, ele governa. Então nós, na condição de homens comuns, geralmente somos governados na vida e somos muitas vezes aqueles servos algemados e que precisamos atender ao Senhor. Mas o Filho do Homem que já governa, ele não é mais governado. Olha que interessante. Então a expressão Filho do Homem ganha a ideia de que é aquele que já se assenta num trono de glória e de governo. Por exemplo, aquela mesa de final de semana com a família já não me governa mais. Não é ela que dita as regras, eu já governo aquela mesa. Os apelos de ordem sexual nos noticiários ou nos outdoors já não me comandam mais. Eu já tenho domínio sobre esses aspectos de vida que são mais rasteiros. Então, homem comum, um personagem. Filho do homem, outra proposta também. Então, quem dizem os homens ser um filho do homem? A visão do homem comum, às vezes até é uma visão reencarnacionista. Uns dizem que tu és João Batista, Jeremias, um dos profetas, né? Mas Jesus quer, na verdade, saber, mas vós, quem dizeis que eu sou? E isso tem a ver diretamente com cada um de nós. É como se Jesus questionasse de nós o possível aprendiz, ou quem sabe o discípulo no futuro, qual é a nossa fala em relação ao Messias, a esse ungido, aquele que veio para que tivéssemos vida e vida com abundância. Mas vós, quem dizeis que eu sou? Esse é o tema da noite e nós temos que começar a seguir agora um caminho que vai fazer com que a gente perceba ou se sintonize em aspectos de atitude que nem sempre estamos levando efeito no nosso dia a dia. Já estamos aí representando muitas vezes o cristianismo redivivo, que é essa doutrina consoladora, o espiritismo, que vem num momento tão crucial como esse que a humanidade passa, sempre questionada, né? Não só sobre esse mestre, mas também sobre as questões da vida e da morte, da espiritualidade, da pluralidade dos mundos habitados. Então é importante a gente saber que tipo de notícia nós estamos passando nos momentos difíceis que atravessamos, né? Muitas vezes a notícia que passamos é de desespero, muitas vezes a notícia que passamos é de falta de controle ou de falta de fé. Mas vós, quem dizeis que eu sou, já é aquela percepção do discípulo que já sabe a sua função e que sabe que já tem que dar um passo a mais, como Pedro, e trazer respostas passíveis de aliviar as dores e esclarecer o espírito duvidoso ou sofredor. Esta é a ideia, né? Quando Pedro diz, tu és, Senhor, o Cristo, o Filho de Deus vivo, é a ideia de que entre nós, na face da terra, existe um que vive a vontade do Pai com toda a plenitude, com todo o desejo, com toda a intensidade. Isso é viver o espírito crístico na sua intimidade, aonde o que não impera mais é a vontade do Toninho e nem a vontade de cada um de nós. Passa a imperar a vontade do Pai em nossas vidas. Isso é desafiador.
é uma proposta renovadora. E essa pergunta, e vós, quem dizeis que eu sou, nos convida a uma outra expectativa também importante. O Evangelho ele é repleto de citações. Eu sou. Em João temos 7 citações. Eu sou o pão da vida que vimos aqui e eu sou a luz do mundo. Uma delas também. Essa nós vamos encontrar em João também no capítulo 8, versículo 12 e capítulo 9, versículo 5. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. É interessante que quando se fala em luz e trevas no Evangelho, não é propriamente a luz que conhecemos que nos ilumina temporariamente. Nós estamos falando de uma luz que é aquela que potencializa o ser. É aquela que vimos nos livros de André Luiz, quando este, junto com os companheiros, andando em regiões umbralinas, percebeu que saía de si iluminação. E se coloca de joelhos a orar, e quanto mais se ora, mais se ilumina, independente se o ambiente é trevoso. Mas treva no Evangelho, guardem, significa ignorância. Treva precisa de ambiente esclarecedor. Então Jesus, quando se depara com indivíduos que foram criados, como nós, simples e ignorantes, porque fomos criados simples e trevosos, sem saber, precisamos de esclarecimento, de iluminação. O Evangelho de Jesus, no Mateus, capítulo 4, versículo 16, vai dizer uma citação interessante. Lá diz que quando a luz viesse, ele encontraria os que estavam assentados em trevas, viram uma grande luz. Estar assentado em treva é aguardar, dentro da ignorância pessoal, momentos esclarecedores. E os que estavam assentados em região e sombra da morte, para eles a luz raiou. Então, muitos de nós estamos esperando a vinda do Mestre a nos iluminar, mas muitos vamos pegando carona dentro da nossa ignorância nesses aspectos crísticos que se fazem e que nos iluminam gradativamente. Então, eu sou a luz do mundo tem a ver diretamente com o discípulo, tem a ver diretamente com o Gotas, porque em determinado momento vocês vão encontrar no capítulo 5 de Mateus, depois das bem-aventuranças, o vós sois o sal da terra, o vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade quando ela é edificada sobre um monte, em patamares elevados. E ninguém acendendo uma candeia vai colocá-la debaixo do alqueire, que é sob uma medida, nem debaixo da cama, mas no velador, e dá luz a todos que entram na casa. Resplandeça, pois, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, não para que você seja glorificado, mas para que glorifiquem o Pai que está nos céus. Essa que é a ideia. Então ele é a luz do mundo, mas nós ali fomos convocados, a vós sois a luz do mundo. É importante acender a candeia, usar esse azeite para colocá-lo em patamares diferenciados. Essa é a ideia. Mas lá, como o nosso tempo hoje é curto, nós temos também outras citações interessantes, e entre elas a ideia de que ele é a porta das ovelhas. Então, se alguém te questionar e te falar que entrou num caminho difícil, numa porta que não tem saída, existem muitas no mundo, gente, existem portas que te absorvem. As drogas costumam levar pessoas por uma vida inteira, o vício, o alcoolismo, a maledicência, desequilíbrio na área sexual que nos acomete a muitos, são portas complexas que nos assolam. Então pensem nisso quando ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagens. Olha que interessante esse detalhe. A porta das ovelhas, enquanto crística, Jesus oferece saída. É uma porta que te dá entrada, mas também te oferece saída. Muitas portas não dão saída. As portas largas, onde passam toda a gente que a vida convida, cuidado, porque são estradas largas que levam a portas largas. Mas Jesus te convida a uma estrada estreita, que leva a uma porta que é estreita, mas que nessa porta estreita haverá salvação.
Eu sou a porta dessas ovelhas. Então, se você tiver que dar notícia desse mestre, faça isso. Jesus é a porta. E lá ele diz que entrará e sairá. Às vezes você quer sair de um problema, mas você não quer entrar nessa porta. Como é que você vai fazer? Não consegue. Então entra nessa porta, busca o Evangelho, busca os ensinamentos que são restauradores para a eternidade. E ali você vai perceber que entrará e sairá e encontrará pastagens. Haverá alimentação diferenciada em novas bases. Então pense, para sair de uma porta difícil, é importante entrar em outra antes. Entre em Cristo, entre nas propostas crísticas, a fim de que você possa perceber que essa porta das ovelhas, o ambiente é seguro, a animalidade ali já foi domesticada, muita coisa a ser trabalhada, verdade, mas é uma animalidade já domesticada que já consegue doar. Não é o que a ovelha faz, ela doa lã, ela vai doar carne para alimentação, não é? Tem a simbologia bonita ali, mas ele é a porta das ovelhas. Pense nisso. Paralelamente, nós vamos encontrar um outro eu sou importante que tem a ver nessa mesma passagem, quando ele diz que eu sou o bom pastor. E olha como o texto está. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Está ali em 10 também, João, versículo 11 em diante. O que nós vamos perceber? Nessa passagem se fala de um malfeitor. O malfeitor, ele pula o estábulo, ele pula a porta, ele não quer saber. Se vier o lobo, ele vira as costas, deixa o lobo pegar as ovelhas. O bom pastor não, ele dá a vida pelas ovelhas, ele defende as ovelhas, ele conhece as ovelhas e as chama pelo nome, e delas ele é conhecido. Então pensem nisso, se envolvam, amance toda essa animalidade que você traz à sua intimidade, e se portando como uma ovelha, você vai conhecer um mestre que te chamará pelo nome, e que será a porta, e que também é o bom pastor que te conduzirá em patamares de segurança. Não é a parábola daquela ovelha perdida, não é interessante? Que o Senhor diz naquela parábola que deixa 99 e vai buscar uma que estava perdida. Quando você lê aquilo, você fica assim, como é que esse pastor larga 99 em risco para poder ir atrás de uma? O Evangelho é bonito, o Evangelho é seguro, e o detalhe do estudo minucioso te oferece isso. Ele deixa as 99 pelos montes. Monte significa elevação espiritual. Eu deixo o Toninho quando eu senti nele segurança. Eu deixo o pessoal do Gotas para ir atrás da ovelha perdida quando eu senti que elas estão pelos montes. E Jesus, vendo a multidão, ele exemplifica, subiu um monte, capítulo 5 de Mateus, versículo 1, não é? Subiu um monte e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. O discípulo se aproxima do mestre em patamares de segurança para ouvir as bem-aventuranças desse Senhor. Então o pastor, ele deixa as 99 pelos montes para ir atrás da ovelhinha que está perdida para resgatá-la. Mas tem mais eu sou nos aguardando. Eu sou é diferente. Ser é uma coisa, ter é outra coisa totalmente diferente. E aí a gente vai começar aqui agora a pensar numa outra passagem, aonde Jesus, conversando com alguns judeus que já criam nele, gostavam dos sinais que ele fazia, achavam interessante a fala do mestre, ele conversando com esses judeus que criam neles, aconteceu um fato interessante. Uma discussão surgiu, aonde Jesus trazia a ideia de que ele veio do Pai. E ele veio do Pai porque fazia vontade daquele que o enviou. Mas aqueles judeus eram talvez filhos de uma mentira, porque eles não faziam a vontade do Pai. Eles falavam de Abraão, o pai da fé, mas se eles falavam desse Pai, por que não cumpriam a sua vontade? E isso incomodava. Não é? Quando Jesus falava isso, os ânimos se exaltavam. Né? E aí, nessa certa feita,
alguns judeus começaram a discutir: você está falando de Abraão, o nosso pai Abraão? Eu estou falando do pai Abraão, mas se você fosse filho de Deus, você fazia a vontade do pai. E você não está fazendo a vontade do pai, porque vocês são filhos de uma mentira, Jesus falava. E Jesus ainda sinalizava: e olha que o pai da mentira é o diabo, né? Isso maltratava aqueles judeus demais. E aí a discussão ia dali para fora. E Jesus, continuando, falava assim: olha, o pai Abraão, para vocês terem ideia, ele se alegrou no meu dia. Ele vê o meu dia e se alegra no meu dia. E aí aqueles judeus: você está falando que pai Abraão se alegrou no seu dia? Você não tem nem 50 anos e está falando que pai Abraão se alegrou no seu dia. Aí Jesus traz essa pérola que tem a ver com o nosso estudo de hoje, quando ele diz: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Olha que interessante. Antes que o pai da fé viesse, antes que ele aqui nascesse, eu sou. Naquela hora, os judeus começaram a pegar de pedras para poder imolar Jesus. E Jesus sai em meio à multidão naquele templo. Ou seja, trazendo valores de eu sou, diferentes daqueles que as pessoas conseguiam identificar e entender. Era muito difícil para o povo judeu entender a presença entre nós de um espírito crístico, um espírito que participa da formação planetária, segundo o Evangelho de João, ou segundo, por exemplo, a doutrina espírita, colaborando com isso no livro A Caminho da Luz. Nos primeiros movimentos do capítulo 1, Emmanuel explica isso, que Jesus participa da formação planetária, extraindo do Sol os elementos necessários, junto com uma pleia de espíritos responsáveis pelo sistema solar. Então, para o judeu entender esses aspectos um pouco além, eram realmente desafiadores. Mas Jesus traz essa expressão, eu sou, para aqueles homens. E ali a pergunta que ele faz aos discípulos: mas vós, e nós repetimos para essa equipe aqui agora, e que tem a ver conosco na atualidade, mas vós, quem dizeis que eu sou? Isso é importante para nós, porque a gente só vai conseguir falar daquilo que a gente sabe. A gente só vai conseguir transferir conhecimento daquilo que a gente ouviu dizer, ou daquilo, quem sabe, que a gente experimentou, vivenciou, talvez praticou. Então é importante nós sabermos que notícias estamos dando de Jesus, que notícias estamos dando do Filho do Homem, que traz para nós esse aspecto de renovação aqui citado. Não é? Homem comum, é um personagem comum, filho do homem, renovação, não é? O filho do homem talvez represente aquele que nasça de si próprio, renovação. Uma vez Jesus, conversando com os discípulos, virou para eles e falou: vocês agora, vocês estão como uma mulher grávida que está para dar à luz. A mulher, quando está para dar à luz, ela fica triste, ela fica preocupada com o momento que ela está passando. Mas quando o filho nasce, ela entra em alegria imensa por ter trago um varão ao mundo. Jesus fala isso e fala com os discípulos: agora vocês também estão assim. Ou seja, vocês estão grávidos, vocês estão gestando um filho aí, e esse filho vai vir à luz, ele vai nascer. O Filho do Homem vai surgir em você. E quem sabe um dia você vai poder dizer como Paulo dizia: já não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, porque Filho do Homem é igual a Cristo. Tu és, Senhor, o Cristo, o Filho de Deus vivo. E isso é o que Pedro responde e recebe do Mestre a sinalização: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, que não foi nem a carne, nem o sangue que te revelou isso, mas foi meu Pai que está nos céus. Então ele era bem-aventurado por receber uma revelação divina. Agora o que importa para nós hoje é saber de cada um de nós: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque essa informação é importante. Porque podemos dizer: é um judeu qualquer, podemos dizer: é um que figura nos evangelhos, podemos dizer: era João Batista,
reencarnação de Elias ou um dos profetas, como os homens comuns falam. Mas também podemos dizer, tu és, ou ele é, o Cristo, o Filho de Deus vivo, aquele que faz a vontade do Pai entre nós. Mas também podemos nos apoiar em sinalizações interessantes que podemos perceber, por exemplo, nos Evangelhos. E em João, mais especificamente, nós encontraremos 7 eu sous, pelo menos lá. Lá nós vamos ter 7 sinalizações de eu sou. Quem dizem os homens que eu sou? Mas vós, quem dizeis que eu sou? É importante nós sabermos o que estamos dizendo desse mestre. Para isso, nós temos que pesquisar um pouquinho e saber o que o Evangelho fala dele. E aposto com vocês que em meio a todos os problemas que a humanidade enfrenta, se você buscar nestes eu sou que encontramos no Evangelho de João, provavelmente as dores serão aliviadas, esperanças serão redobradas, alívio íntimo, psíquico, mental virá, a fé se fortalecerá. Então ali nós vamos encontrar muita coisa interessante. Então nós vamos encontrar, por exemplo, um dos primeiros eu sous que está em João, no capítulo 6, versículo 35 a 51, aonde lá Jesus vai dizer assim, eu sou o pão da vida. Olha que interessante, Isso nos faz lembrar de uma série de angústias que nos assolam nos dias de hoje, quando muitos, às vezes, desempregados ou sem saber se teremos daqui 1 mês, 2 ou 3 o pão na mesa para nós e para os nossos filhos. Ou então, enquanto os lares, onde o pão vem sendo dividido carinhosamente por aqueles benfeitores anônimos enviados do Pai e que nem sempre são percebidos ou valorizados, e que na realidade representam esse pão da vida, que já se alimentaram em bases diferenciadas que não é do pão comum, mas de um pão que é sublimado, É aquele pão que o discípulo muitas vezes invigilante não conhece. Os discípulos, certa feita, levando o alimento para Jesus, depois que ele tinha acabado de conversar com a mulher samaritana, trouxeram o alimento de uma aldeia próxima, colocaram para Jesus e falaram, mestre, come. Aí Jesus diz assim, outra comida tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Nessa hora, a gente percebe que o padrão de Jesus para a alimentação era outro. Ele poderia até naquele dia ter falado assim, já falei a frase, alguém anotou, o que vocês trouxeram aí? Vamos ver o que tem para comer. Mas a base espiritual de fé e segurança nesse Pai que não vai nos deixar órfãos, no caso do Mestre, é maravilhoso, é perfeito. Por isso lá em João, capítulo 6, versículo 35 em diante, ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Se formos ao Mestre, certamente a fome não nos aplacará. Não estamos aqui nem falando de uma fome só que é contornável, física, não. Nós estamos falando de fome em linhas espirituais. Esse Mestre, gente, é aquele que naquele fim de tarde, diante de uma multidão, onde muitos foram curados, ele recebe a indagação dos discípulos dizendo assim, Senhor, já é tarde, não convém dispersar a multidão para que possam ir pelas aldeias buscando alimento para si? E ele fala, não, dai vós de comer. E o discípulo do Gotas, que aqui está, pense nisso, dai vós de comer. E talvez você diga como os discípulos na época, mas Senhor, nós não temos nada, nós só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Mas Jesus solicita, trazei-os aqui. E Jesus, pegando aqueles 5 pães, que eram os recursos, entre aspas, que os discípulos possuíam, elevando ao mais alto, os abençoou. Jesus procura o Pai, conecta-se com o Pai, com o Senhor da vida, e ele devolve para o discípulo. O discípulo é que entrega para a multidão. Então essa expressão, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, porque nada vai te alimentar mais na vida do que partir o pão com o próximo. Nada te alimenta mais do que isso. Isso alimenta para a eternidade. E quando o discípulo entregava o pão naquela passagem às pessoas,
elas iam compartilhando e comeram 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças. E lá diz que depois que todos comeram, Jesus, no exemplo fabuloso de valorização de todos os detalhes que o Pai pode nos ofertar, vira para os discípulos e diz assim: ajuntai dos pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E os discípulos começaram, sem entender muito bem, a juntar de todas aquelas migalhas, aqueles pedaços. Vai comer mais? Não, fulano. Vai comer mais? Não, posso, pode. Foram juntando dos pedaços que sobraram, onde os 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças tinham deixado. E ali os discípulos ajuntaram, pasmem, 12 cestos cheios. Se são 12 discípulos, a simbologia aí é linda, muito bonita, porque sobra um cesto para cada discípulo. Para quem entrou na tarefa sem nada, se tiver a humildade, né, de recolher dos pedaços que sobram, né, ele vai voltar com o cesto cheio. Experimente repartir o pão. E eu te garanto que mesmo que os recursos sejam poucos, você vai voltar para o seu lar com um cesto psíquico espiritual repleto de possibilidades para a eternidade. Porque eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Jesus vive de forma intensa todos os seus movimentos, a fim de que possamos ter vida e vida com abundância. Aqui agora nós temos um eu sou interessante. Serve muito para muitos de nós que na vida olhamos e nos sentimos sem vida. Ele diz no Evangelho: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. É um papo interessante que ele tinha com muitos fariseus, muitos escribas, né, onde Jesus falava: vós sois sepulcros caiados. Sepulcro é aquele local onde você coloca o morto, né? Sepulcro caiado, raça de víboras, são termos que Jesus usava com esses doutores da lei, muito conhecedores dos termos, muito palavrosos, mas pouca ação, pouca movimentação, que gerava vida e vida com abundância. É interessante como que ele podia se dirigir a alguém que respirava no corpo físico e chamar de sepulcro caiado. Isso explicava que muitos de nós, nos dias de hoje, nos encontramos mortos espiritualmente. Muitos de nós. Isso explica aquela passagem onde: Senhor, deixa eu te seguir, né? Aí Jesus vira e fala: você pode perfeitamente, mas não convém, Senhor, que o primeiro vai enterrar meu pai morreu, eu quero muito seguir-te. Aí Jesus fala: deixa os mortos enterrar seus mortos, tu porém vai e anuncia o reino de Deus. Aqueles que estão lá, que estão mortos espiritualmente, eles vão se preocupar com o cadáver do seu pai, eles fazem, mas você vai até lá mesmo, mas vai falar que a casa do pai tem muitas moradas, vai falar da vida futura, vai falar dos planos espirituais, vai falar de vida e vida com abundância, de ressurreição e vida. Essa é a ideia. Então aqui nós temos um indivíduo que nos convida a uma visão nova, mesmo no plano físico. Porque muitos estamos fisicamente respirando, o sangue correndo na veia, o coração batendo, mas somos sepulcros caiados, bonitinho por fora, mas por dentro sem vida. Essa é a ideia. Então, quando ele fala no quinto eu sou a ressurreição e a vida, olhem os termos que ele usa. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha que interessante. Muitos de nós estamos mortos. Ainda que estejamos mortos, vamos viver, mas temos que crer nele. Não é crer só no sentido de saber que ele existe, é crer no sentido de levar a efeito os seus ensinamentos, colocar em prática tudo aquilo que ele quer de nós. Pensem nisso. Ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, se já vive, e crê em mim, não morrerá eternamente. Se você já vive, crê no Senhor, atuando em nome dele, não vai existir morte para você. Pode existir perda de corpo físico, mas morte jamais.
fecha-se o olho no plano físico, natural, por Covid ou por qualquer outra coisa que vier, isso é o de menos, mas se abre o olhar no plano espiritual, em vida e vida com abundância, sem ter que estagiar dias, horas. André Luiz passou lá 8 anos no umbral. Temos um caso de um companheiro que o Divaldo contava, de um empresário espírita, muito atuante, ajudava os funcionários, ajudava todos que ele tinha oportunidade. Um acidente na empresa, solta uma peça da máquina e o colhe, ele desencarna de pronto naquele fato. E Divaldo conta que naquele momento que ele desencarnou, a primeira visão que ele tem é da mãe no chão, acariciando os seus cabelos com todo carinho. E ele se vê feliz com aqueles carinhos imediatamente. Aí ele vira para a mãe e fala: mas mãe, a senhora já desencarnou. E a mãe vira para ele e fala assim: mas você também, meu filho. Olha que interessante. Fração de segundos. André Luiz passa 8 anos perturbado e perdido nos planos umbralinos que circundam a Terra. Pensem nisso. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Perdeu um parente? Calma. Jesus nos esclarece que Ele está pronto para receber todas as suas ovelhas. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. É a fala dele. Mas temos outro eu sou. Está faltando alguns minutinhos aqui. Nós vamos correr com mais 2 eu sou aqui para dar tempo. Ele diz que eu sou o caminho e a verdade e a vida. Esse eu sou, embora a gente vai falar dele rapidamente, ele vem sempre precedido do IA. É uma somatória. Não adianta a gente ter certeza de que ele é o caminho e somente crer que ele é o caminho. Ter esse conhecimento muitos têm. Jesus em Gadara, quando aquele jovem possesso vem até ele, a fala que se ouve daquele espírito imundo é assim: que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Aquele espírito cria em Deus. Não basta só crer. Não é? O espírito imundo também crê. É importante viver os ensinamentos de Jesus. É importante aprender a perdoar. É importante aprender a amar. É importante aprender a servir. Essa que é a ideia. Eu sou o caminho e a verdade. Somando. E a vida. Alcione dizia que o Evangelho do Mestre tem que ser conhecido, meditado, sentido e vivido também nessa ordem. Talvez a expressão o caminho, a verdade e a vida possa ser facilmente substituída por pensamento, palavra, mas ação também. Essa é que é a ideia. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus está com o Pai. Ele é o caminho para que nós possamos conhecer o nosso Paizinho amado que tanto nos ama. Nos esforcemos. E vamos aqui, nos minutinhos que nos restam, 1 minuto e meio, descobrir que eu sou a videira verdadeira. Então, se alguém te perguntar de Jesus, explique. Ele nos ensinou que Ele é a videira verdadeira e que nós somos as varas. E que toda vara que está nele, nos ensinamentos dele, que dá fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto ainda, não é? Mas ele também sinaliza que a vara que está em mim, que não dá fruto, o Pai atira. Mundo em transição. Não queremos ser lançados fora. Nós queremos nos envolver com a videira verdadeira ainda mais. Nós queremos oferecer frutos, lembrando que para a aquisição do vinho, ou para a aquisição do azeite, tão importantes na parábola do semeador, na parábola do bom samaritano, é importante a gente perceber que as uvas são maceradas. Não é? Muitas vezes a dor chega, muitas vezes a confusão se aproxima, muitas vezes temos que dar testemunho, muitas vezes esse espírito crístico tem que levar a efeito testemunhos difíceis. São as uvas sendo maceradas para que a vida possa ter sentido. É aquela transformação da água lá nas bodas em vinho, para que todo mundo pudesse se alegrar. É a transformação das olivas, não é? Fruto das oliveiras, que quando maceradas
geram o azeite tão importante para ir naquela candeia, para iluminar todos aqueles que entram na casa. Então você quer adquirir o azeite, às vezes é a base de sacrifício. Quer adquirir esse vinho que foi importante na parábola do semeador para poder gerar sepsia nas feridas daquele homem caído, né? E o azeite ali para poder aliviar a dor. Essa é a ideia, né? Saiba que nesse processo muitas vezes o testemunho é difícil, mas faz parte. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. A vara que está em mim, que dá fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto ainda. Nosso tempo esgotou. Eu vou agradecer muito o carinho e a paciência de vocês, que a equipe aí do Gotas continue produzindo, trabalhando. A humanidade aguarda a nossa movimentação. E eu agradeço muito esse carinho de vocês aqui entrando no meu trabalho e de eu poder estar entrando aí na casa de vocês. Beijão no coração de vocês. E obrigado pela oportunidade. Com Deus.